E eu, como bom aluno, agora já digo aqui presente para os dois professores. Gilberto Marigoni, professor na UFABC, Sérgio Amadeu, professor na UFABC também. Sérgio Amadeu, que bom que você está aqui. Tá fechado o microfone, fechado. Um prazer estar aqui, um abraço aí para o meu colega Gilberto Marigoni. Sérgio Amadeu, 200 anos de movimento estudantil estão aqui nessa tela. Nossa, é verdade, é meu e seu, né? Não, 200 anos de movimento estudantil de meio século atrás, né? Meio século atrás, é isso aí. Legal. Vocês se encontram... Não, acho que eu sou mais velho aqui. É verdade. Quando eu mandar aqui, tá? Você está com quanto, Amadeu? De vidro. Cobra de vidro, velho cobra de vidro, exatamente. Caramba, vem jornal. 76, tinha 16 anos. Você está com que idade, Sérgio? 62. Não, menino. Você tá com 63, Marigoni? 66, 66. Ah, é o mais velho. É o nosso decano aqui. Então, quem celebra a missa na morte do Papa é você, então, é o nosso decano aqui. Eu tenho 65. Ó, eu queria começar com um tema, vou entregar para o Sérgio Amadeu, depois quero pegar o mesmo tema com uma outra angulação. Ontem nós arriscamos aqui uma manchete, eu falei, ai meu Deus do céu, e o Sérgio Amadeu, em que eu precisava da chancela do Sérgio Amadeu para essa manchete, mas acho que a gente foi bem, né? Que foi: Haddad oferece Brasil às plataformas e diz que o governo quer estar ao lado do Trump. A primeira metade da manchete refere-se ao Sérgio Amadeu, a segunda refere-se mais ao nosso analista de geopolítica, o Marigoni, mas ambos podem falar dos dois assuntos, que foi assim: vi a história dos data centers, conversei com o Marigoni ao longo do dia, escrevi para você me respondeu com uma frasezinha assim, meio que, acho que é por aí mesmo. E eu falei, não, é isso aí. É o entreguismo em ação. E aí, no meio do dia, sai o seu artigo brilhante, como sempre, lá no Outras Palavras. Aí eu respirei aliviado, falei, acertamos. Big Techs no Brasil, o retrocesso veste máscara de solução. Fernando Haddad oferece pacote de bondades a empresas transnacionais sem que haja um plano para a inteligência artificial, política para os chips ou sequer caminho para proteger os dados das universidades. Em tais condições, o país arrisca-se a embarcar alegremente na cilada do colonialismo digital. Está aqui, assinado pelo nosso Sérgio Amadeu da Silva. Agora, Sérgio, ao vivo e em cores, como se dizia ano passado, que olhar você teve para essa ida do Haddad para lá e esse anúncio deles aí de abrir as portas do país para os data centers das plataformas? Então, Mauro, na verdade, o país não tem uma política tecnológica. O governo não tem uma política tecnológica, não interiorizou na política econômica a tecnologia. A tecnologia hoje é um dos principais pilares do poder econômico, político e militar do mundo, só que para a gente não é. Então, a gente não interioriza. O Haddad, quando vai fazer essa política, ele faz, na verdade, uma coisa muito simples. Ele diz, olha, vocês venham para o Brasil, eu faço renúncia fiscal, dou vários incentivos e bingo. Porque as Big Techs já estão no Brasil. Só que, olha só, ele não fala assim, vocês venham para o Brasil, mas eu vou fazer que nem a China. Eu vou te dar incentivos, só que você vai ter que me dar uma parceria com essa empresa. Só que você não vai poder tirar dados do Brasil. Então, ele faz uma política de data center sem uma política de dados. Mas vem cá, o que o data center guarda? Dados. A gente não tem política de dados, não tem política tecnológica, não tem política, por exemplo, quais chips nós vamos usar nos data centers que ele pretende trazer. Vai ser os chips da NVIDIA, de quem? A gente vai usar chips do pessoal do Ceitec? Não dá, porque não tem uma política de chip, não tem recursos. A Ceitec
corretamente pelo presidente Lula, não foi extinta, como o Bolsonaro queria. Ceitec é uma fábrica de chips brasileira. Só que o que aconteceu? Ele não teve um aporte de recursos. Então, é uma política dúbia, porque não tem um plano. A tecnologia não faz parte do plano do governo, né? Ele acha que tem que ir levando as coisas. E aí, o que a gente está fazendo? No mundo onde os dados são o insumo fundamental da economia digital, são o insumo fundamental da inteligência artificial, a gente não consegue nem manter os dados das universidades em solo brasileiro, para que esses dados gerem recursos para o Brasil. Então, a gente está no velho colonialismo, quando a gente exportava minério de ferro e comprava aço, pagando 50, 100 vezes mais. Então, o que a gente faz hoje? A gente entrega dados e compra produtos e serviços das Big Techs. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Netflix. O que a gente paga para o Netflix, por exemplo? A gente paga aí R$30 por mês, não sei nem quanto está a licença de uso do Netflix, assinatura. Aí o que acontece? Uma parte disso, R$10, vai ser transformada em royalties ou em remessa de lucro para o exterior, balança de serviço. Isso vai continuar acontecendo. Aí o que acontece? Eu preciso de um saco de soja para compensar os dólares que eu perco com 10 assinaturas da Netflix. Então, eu continuo fazendo... Claro, essa conta que eu falei é uma conta muito chifrada, uma conta boba, mas eu estou dizendo o seguinte, cada vez mais os dados são fundamentais para poder garantir, por exemplo, que um grande modelo de linguagem, um ChatGPT, funcione. Então, ele precisa de muitos data centers, precisa de treinamento, de placa de chip, ele precisa de muitos dados. 595 bilhões de livros e sites foram usados para criar a base de dados, que depois foi tokenizada, transformados em radicais de cada frase, de cada texto, de cada palavra, para ser treinado, para ser organizado o ChatGPT. Esse negócio tem que ser armazenado num lugar. Mas olha o tamanho, a dimensão, meses de treinamento para extrair padrões de dados. Nós não temos essa política de dados. Nós ficamos simplesmente fazendo como os militares fizeram com a indústria automotiva. O que eles fizeram? Eles traziam montadoras para cá. É legal, mas não é a única política que tem. Não é a única política. A Coreia fez outra política. A Coreia, por que ela tem carros? Por que a Kia é coreana? Por que essas empresas, a Samsung é coreana? Porque eles trouxeram a inteligência para lá, fizeram contratos de risco e depois falaram, nós vamos nacionalizar essas empresas. Qual que é a linha do Brasil? É a linha do vamos ser desenvolvidos com dependência. Só que cada vez mais vai ficando curto esse espaço. O desenvolvimento no mundo da IA gera uma dependência tão brutal que a gente começa a ficar sem condições de criatividade, de inventividade. Temos bloqueios enormes aqui no nosso país e não geramos renda para o nosso país. A gente quer sustentar a entrada de dólares no Brasil pelo ruralismo, para o bem primário, e não por tecnologia. Então fica difícil. A gente não tem um plano tecnológico. Então o que eu acho que é essa questão? A gente está trazendo Big Techs, que tem um uso intensivo de energia, e é um equívoco dizer que a matriz energética brasileira de hidroelétrica, ela tem baixo impacto ambiental, ela tem grande impacto ambiental, né? Nós sabemos que a energia eólica, ela tem impacto ambiental também, vê nos fazendas de hélice, onde estão existindo no Nordeste, os grandes problemas ambientais que estão tendo. Na verdade, gerar energia tem problema ambiental. Então, a gente precisa de soluções de data center federados, de baixo impacto ambiental, não de grandes estruturas. A gente precisa de data centers para as universidades brasileiras. As universidades brasileiras estão sucateadas na área de TI.
E isso não é pensado. Por exemplo, Mauro, se a Federal do ABC receber 20 milhões para fazer um projeto de IA, seja ele qual for, de treinamento, uma parte considerável desse recurso vai para a Amazon, porque a gente não tem onde hospedar isso no Brasil. Não acredito. Sério? Não tem. A gente não tem infraestrutura. Então o MEC não cumpriu o seu dever de casa. Sabe por quê? Porque não tem um plano. É tudo partilhado, não tem mais política pública. No mundo das emendas parlamentares, do Centrão, a tecnologia, inclusive, ficou mais ainda difícil, ficou mais complicada. E agora, o Ministério da Fazenda, ao fazer essa proposta, esse pacote de bondades, ele diz, não, mas eu vou exigir que 10% do processamento de um data center que vier para o Brasil seja usado para o Brasil. Mas espera aí, eles já usam para tomar os dados dos brasileiros. Eles já usam. Quer dizer, eles já estão usando para isso, gente. Então, ou ele vai dizer que não, as universidades vão usar esses data centers das Big Techs, o governo vai usar os data centers da Big Tech. Aliás, ele está usando. Olha, nós temos dados em abundância. Dados de Bolsa Família, dados geográficos, dados da população, mas a gente entrega para o processamento dessas empresas das Big Techs. Então, na verdade, a gente mantém no mundo digital a lógica colonial. Nós somos colônia. Então, nós não temos uma política integrada. E aí, você querer fazer uma política só com isenção fiscal, contenta esses empresários da rapinagem, cara. Eles querem não pagar imposto e ter todos os benefícios. Né? Não querem, inclusive, arcar com os danos ambientais, porque falar que um data center não vai usar água, depende do tamanho vai usar água. Falar que a água não vai ser deteriorada, ela vai ser tratada, isso se for exigência ambiental. Cadê a lógica ambiental? Né? Então, eu acho um equívoco muito grande, resumidamente, trazer benefícios para Big Techs, instalar data centers no Brasil, sem ter uma política de data center ligada à política de dados que esteja dentro de uma política tecnológica. Então, isso é uma loucura. Isso é um equívoco muito grande. Perfeito. Maringoni, essa questão que o Sérgio Amadeu traz, ela vai se traduzir também na esfera geopolítica. Só chamando a atenção, aqui o Haddad ontem, lá, isso aqui é o Haddad ontem, lá na NVIDIA, com esse cara famoso, inclusive, ele deve achar o máximo, né, se encontrar com Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, um cara estava na posse do Trump, o Trump está atrás dele, com ele fazendo essa visita lá, ficou maravilhado, eu vi pelo perfil dele no Twitter, muito maravilhado. E aí ele anunciou que vai sair uma MP pela qual os data centers das plataformas vão ter desoneração de 100% dos tributos federais sobre investimentos feitos pelo setor de data center, redução do imposto de importação sobre equipamentos de tecnologia da informação não fabricados no Brasil, desoneração total das exportações de serviços produzidos por esse equipamento. Isso sem contar, porque se o governo está dizendo, vamos estender tapete, ia falar vermelho não, mas é um tapete verde, né? Um tapete azul. Fruta-cor. Fruta-cor. Para ele está sinalizando para os estados e municípios fazerem o mesmo, né? Você vai ter uma guerra tributária com o estado oferecendo isenção do ICMS, o município de ISS, e isso vai vir um efeito em cascata, né? Então, esse é um aspecto que tem a ver, me parece, com essa política mais geral do governo Lula na relação internacional, com rebote, claro, na política nacional. E aí me parece que a gente vive um negócio até meio esquizofrênico, né? Enquanto o Haddad vai lá para os Estados Unidos, teve lá uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, foi nesse evento do centro do Michael Miller, que é um dos maiores bandidos, né, do mercado financeiro dos Estados Unidos. O Lula vai para a Rússia, né, e para a China.
Então fica uma coisa assim meio esquisita isso. O Haddad, gente, eu não sei se vocês viram, mas ele produziu uma frase que é o eco desta frase antológica, né? Das políticas de subordinação dos Estados Unidos, do Juracy Magalhães. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ele foi lá e disse: temos interesse de nos aproximarmos mais dos Estados Unidos. Fizemos isso na administração Biden e faremos isso na administração Trump. Como é que você vê esse cenário do ponto de vista da articulação política do governo Lula, geopolítica e geoeconômica? Bom, Mauro, o Sérgio Amadeu foi extremamente didático nessa fala dele, ecoando esse artigo de ontem, que eu cumprimento aqui de viva voz, esse artigo que deu uma balizada nesse debate, esse artigo que ele publicou ontem no meio da tarde, em outras palavras. A gente tem que olhar isso dentro da política externa mais geral do governo Lula. A política externa não é feita apenas pelo Itamaraty. A política externa é feita pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, pelo Ministério da Defesa, enfim, ela perpassa, ela é transversal a todo o governo. E por isso a gente tem que ter esse olhar para ver o que está, esse olhar ampliado, para ver o que está acontecendo na política externa do governo. Eu não sei se ela teve uma mudança, ou seja, um giro à direita em relação ao que a gente tinha como política externa no governo Lula 1 e 2, ou se num mundo muito mais complicado, a política externa revela as suas limitações. Porque essa negociação subordinada que o Sérgio descreveu aqui, do Haddad nos Estados Unidos, com as Big Techs, com a gente recebendo caixa preta, é um termo que se usava antigamente, caixa preta de tecnologia, e a única coisa que a gente vai dar é isenção fiscal. Aliás, esse é um retrocesso em relação ao que se fez na época da chegada da indústria automobilística nos anos 50 no governo JK. Naquela época a gente dava para as empresas, da Volkswagen, para a General Motors, para as empresas que vinham para cá, isenção fiscal, dava os terrenos, dava energia barata e água barata. Como o sistema elétrico está todo privatizado desde o governo Fernando Henrique, e a gente que tinha uma das energias mais baratas do mundo passou a ter a segunda mais cara, hoje a gente não consegue dar o subsídio via energia. Então tem que zerar a arrecadação fiscal, que é isso que o Haddad está propondo, em troca da caixa preta, em troca do recebimento de alta tecnologia, como o Sérgio falou. Mas se a gente olha para toda a política externa, isso se dá num quadro em que a regressão fica muito patente. Numa situação em que o Trump provoca um solavanco geral nas relações comerciais entre os países, qual é a janela de oportunidade, esse é o nome que o governo dá, que o Brasil vê? O Brasil fechou, no final do ano, às pressas, de maneira acrítica, um acordo que se arrastava havia mais de 20 anos, aliás, desde 1999, que é o acordo Mercosul-União Europeia. É um acordo lesivo à economia nacional. Por quê? Porque a Europa quer desovar estoques, em especial a economia alemã, de produtos de alta tecnologia produzidos por sua indústria 4.0, ou seja, em níveis de produtividade muito mais altos, em capacidade concorrencial muito maior, e a economia alemã está com problemas, é uma economia que está em recessão, o MERS faz um movimento para tirar a economia, mas ela quer desovar a sua produção aqui no Brasil, no Mercosul, mas especialmente no Brasil, que é a maior economia. Em troca, o Brasil entra com produtos agrícolas. É aquilo que o Sérgio falou, a gente fornece ferro em estado bruto e importa aço. A gente vai exportar produtos do fazendão e importar o que a gente fazia em 1930, produtos tecnologicamente avançados. Qual é a grande janela de oportunidade vista diante da alta das tarifas que a China, em retaliação aos Estados Unidos, colocou nos produtos agrícolas americanos? O seguinte, abre-se uma nova possibilidade de aumentar a exportação de soja para a China. Isso é que o governo está falando, ou seja, o fazendão a 1000. No caso do BRICS, o Brasil coloca, ao que tudo indica, pelo discurso do Mauro Vieira e do Celso Amorim, o BRICS não mais como uma articulação do sul do mundo, uma contraposição ao poder americano, mas um espaço multilateral neutro. É uma reunião de países que vai discutir problemas comuns e tal, e não a formação de alternativas à globalização tal qual foi imposta pelos Estados Unidos. A gente continua com as
no caso do BNDES, na política econômica, as PPPs, ou seja, as parcerias público-privadas, parceria de produtividade industrial via BNDES, que, na verdade, são privatizações disfarçadas. A gente continua, o sistema elétrico brasileiro está sendo comprado pela China, continuamos com leilões de petróleo, vamos ter em breve, que coloca nas mãos das multinacionais a riqueza brasileira do pré-sal, que no governo Lula II, vocês se lembram, ele iria financiar a educação brasileira em especial, ou seja, o parto do seu excedente, ou seja, há uma situação, a sensação é de recuo, mas me parece que a sensação é muito mais de revelar uma política externa subordinada. Na América Latina... Você falou de América Latina e Oriente Médio, né? Também tem isso. Né? No caso da América Latina, isso é muito patente pelo seguinte, é um afastamento da Venezuela, ou seja, de quem se opõe aos Estados Unidos, e uma aproximação do Boric, do Chile. O Boric é um governante, não é só porque ele faz uma política externa muito próxima à política externa do Partido Democrata, do Departamento de Estado, sob o governo Biden, que é afastamento de Cuba, de Venezuela, mas o mais é o seguinte, o Boric hoje é um presidente em fim de mandato, que deve perder o seu mandato para a extrema-direita, para o Zé Antônio Cast ou para outro substituto lá no Chile. Então, a aproximação com o Chile, o Lula querer colocar o Chile no BRICS, na verdade é colocar um Kinder Ovo, quer dizer, uma surpresa que a gente não sabe o que vai ter dentro daqui a algum tempo, né? A gente vai abrir o Chile quando ele estiver no BRICS e ver como é que vai estar se comportando o governo chinês, o governo chileno. Para não colocar a Venezuela porque o Lula detesta e tem medo do Maduro, ele quis botar a Argentina com o Milei, né? Incrível. Quis botar a Argentina com o Milei não quer. E, no caso de Gaza, a gente está vendo agora, anteontem, o ministro da Defesa de Israel dizendo que Gaza vai ser arrasada, que eles não vão mais ter pudores em falar que vão ocupar Gaza, secundado pelo Donald Trump. E o Brasil, pianinho até agora, espero que o Lula faça uma declaração boa. Nesse quadro, o Lula faz aquilo que ele é mestre. Ele joga, ele dá uma dupla mensagem. Tudo bem, nós estamos nos aproximando dos Estados Unidos, nós estamos regredindo para um pacto quase que neocolonial, como fala o Sérgio Amadeu, mas, ao mesmo tempo, eu estou em Moscou nas comemorações do 8 e 9 de maio, dos 80 anos da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazista. Então, eu estou fazendo um jogo de equilíbrio. E não é um jogo de equilíbrio, isso não existe no mundo que se polariza cada vez mais. Algo que era possível na política externa ativa e altiva dos governos Lula 1 e 2, que é você se equilibrar numa situação em que não havia uma disputa explícita de poder leste-oeste, ou uma disputa de poder Washington-Pequim, clara, que se manifesta na guerra comercial, que se manifesta na guerra tarifa. Enquanto era possível, enquanto a China não era um competidor à altura dos Estados Unidos, tudo bem, eu fazia o meu jogo ambíguo. Agora, não tem muito espaço para ambiguidade. Então, essa questão das Big Techs, do Haddad, entra nesse rumo. Agora, o Haddad, só um complemento, acho que o Sérgio não falou, é o seguinte, o Haddad faz uma promessa de investimento de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares é metade do PIB do Brasil em 10 anos. Não tem nenhum cálculo, eu não vi nenhum cálculo. Da onde vem isso? Eu me lembro de uma Parece que foi o mesmo cara que fez o cálculo das tarifas lá do Trump, que fez o cálculo para essa conta do Haddad. Aí. Mas eu me lembro em 97, uma hora dessas coisas eu não esqueço, há 28 anos atrás, em que o Estadão soltou uma manchete na época da privatização das teles, da Embratel, da Telesp e tal. Ele dizia o seguinte: privatização das teles gerará 100 mil empregos. Não é pode gerar, é gerará. Só que quando as teles chegaram aqui, houve a revolução digital no âmbito das comunicações, o número de emprego não aumentou, o número de emprego diminuiu, porque você automatizou várias funções. Então, são chutes. É assim, é a cenoura que coloca na frente da charrete para dizer, olha, continua aí que nós vamos ter não uma cenoura, mas 2 trilhões de cenouras. E isso é conversa fiada que se faz na véspera da viagem. Então, por isso eu acho que, de fato, é um pacto regressivo de recolocar o Brasil como um fazendão fornecedor de commodities e produtos primários. Te devolvo, Sérgio, para continuar a conversa, só registrando aqui o Joaquim Silvino, que é do Dataprev, né?
Serginho, e as 92 demissões que aconteceram no Dataprev a nível nacional, cargos de nível médio, 60 a mais, né, os mais velhos. Clima de terror aqui. O Vitor Hugo diz, vocês estão sendo injustos com o Haddad, ele sabe o que faz, afinal de contas ele compra pelo menos um livro na Amazon todo dia. E a Rita Santos vira membro aqui. Te devolvo a bola que quicou lá no campo do Maringoni para o seu. Não, é o que o Maringoni trouxe essa questão que são duas coisas alarmantes no anúncio que eu li. Eu não vi nenhum documento, não li texto, não vi um plano, até porque eu acho que não tem, deve ter uma medida provisória que eles vão lançar, né, de isenção fiscal ou de esse pacote de bondades. Mas o Maringoni traz a seguinte questão: quem falou que vai ter 2 trilhões, né? Eu queria lembrar a todas e todos que estão nos ouvindo, e aí Maringoni e Mauro, que quando o Trump entrou, ele anunciou o projeto Stargate, lembra? O projeto Stargate é para manter a liderança norte-americana em IA no mundo. Eles vão botar do governo, não é conversinha mole, não, 500 bilhões de dólares. Quer dizer, ele vai conseguir atrair 2 trilhões para cá se o Stargate custa 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos se manter na liderança, interiorizar empresas, porque a cadeia, por exemplo, dos semicondutores está muito dispersa na Ásia também. E o Trump, o Biden já tinha falado isso, a gente precisa interiorizar isso. Por quê? Porque a situação geopolítica é instável no mundo. Bom, olha só, essa parte geopolítica, então, como nós não temos um plano, como a tecnologia não entra na cabeça desse governo, sabe o que acontece? A gente nem discute geopolítica tecnológica e não discute segurança. A gente desconhece a lei do Cloud Act. O que é o Cloud Act? É muito simples, gente. É muito simples, é impressionantemente simples. Esteja onde estiver um data center norte-americano, uma empresa norte-americana, ela tem que cumprir a lei americana. Ela tem que entregar dados e informações para os Estados Unidos. E eles, por causa dessa lei, eles podem bloquear um servidor remotamente. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você bater no peito e falar, os dados do governo brasileiro agora estão no data center da Amazon aqui no Brasil. Não adianta nada. Se o Trump, se as agências americanas quiserem copiar esses dados, eles vão copiar. Se o Trump mandar fazer um bloqueio, eles vão bloquear. Você entende? Você fala, não, como que se bloqueia a distância? Existem várias tecnologias e não existe só essa lei. Existem outras leis. Existe a lei de defesa patriótica que diz que eles podem fazer qualquer intrusão a partir de empresas americanas. Existe outra lei que é a CALEA, a lei de ato de comunicação, essa lei é mais antiga, que diz que os equipamentos têm que ter backdoor, principalmente equipamentos de telecom. Então, na verdade, é o seguinte, as Big Techs, elas são instrumentos geopolíticos norte-americanos. Para quem não acredita, vá ver a posse do Trump e ver qual é a linha de frente das políticas do Trump. Vê quem é o cara que mais aparece na imprensa americana. É um cara de Big Tech, chama-se Elon Musk. Vê o que o Elon Musk está fazendo com as Big Techs e agora com o apoio do cara do Facebook. Nós, ao tratarmos as Big Techs como empresas, como se fosse empresa de suco de tomate, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos desconsiderando que eles estão agindo politicamente e vão continuar agindo politicamente. Eles não permitem a regulação deles aqui no Brasil. O secretário executivo do Haddad é um cara que foi diretor de política pública do Grupo Meta. Você entende? Então, ele não é qualquer cargo, ele é o vice-ministro da Fazenda. Nós estamos falando de uma presença das Big Techs dentro da máquina de Estado extremamente preocupante para quem depois vem falar que a gente tem que combater desinformação, que a gente tem que denunciar as Big Techs, que elas... Exceto que se nessa viagem o Haddad conseguiu fazer um acordo
com a gestão Trump e com as Big Techs, que hoje estão muito ligados, de que eles vão se comportar de maneira neutra aqui no processo político brasileiro. Olha, eu queria dizer, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E tem um outro dado, voltando para eu terminar, que me chamou muito a atenção, né? Que eu já falei na primeira fala, mas insisto. Eles disseram assim, teve um assessor que falou, quando eles estiverem exportando dados, sabe o que vai acontecer? 10% do processamento vai ter que ser feito no Brasil para dados coletados e que fiquem no Brasil. Eu não entendi isso. Eu queria perguntar, por que 10% e não 15%? Por que não 20%? Por que não 30%? Agora, o que ele quer dizer com isso? Que nós vamos aumentar os negócios dos data centers americanos para as empresas brasileiras, o governo brasileiro, colocar mais dados ainda brasileiros nos data centers americanos? Quer dizer, não tem uma política de falar, olha, esse setor econômico é tão estratégico que eu preciso ter capital nacional, que eu preciso ter a presença do Estado, que eu preciso ter investimento para isso. Eu não tenho, então eu vou trazer dos BRICS, eu vou trazer da China, eu vou fazer um acordo como a Coreia fez na época para desenvolver uma tecnologia que eles não tinham. Nós não estamos fazendo isso. Então, na verdade, não tem um plano. Tem marketing e tem benefícios para as Big Techs. O que eu quero chamar a atenção é um equívoco, e não é à toa que as Big Techs, temendo o movimento europeu, asiático, dos vários países que estão percebendo que os dados são vitais, que os dados são capital. Por quê? Porque pelos dados eu crio outros produtos e outros serviços. Então, não é à toa que o Partido Comunista Chinês declarou no ano passado que dados são fator vital de produção. Eles não estão brincando, mas nós parece que a gente está. Então, a gente precisa ter uma política de dados e que não caia na esparrela da soberania digital da Amazon. A Amazon lançou um produto que chama Nuvem Soberana. A Microsoft também lançou. A Oracle também lançou. Por quê? Para que, mesmo que eles tenham que botar data centers na Europa ou no Brasil, por causa da localização de dados, eles vão continuar com os dados. Estejam onde estiver. Então, está errado essa política do Haddad, sem antes ter uma política geral voltado, inclusive, para trazer benefícios para o país, que eu diria que passaria pelos BRICS e não pelos Estados Unidos. Perfeito. Maringoni, você traz uma questão, Sérgio, e aí passo a bola para o Maringoni. De fato, nós fizemos uma reportagem aqui, tempos atrás. Você já me deu uma ideia que amanhã eu voltarei nesse assunto, que é o fato de que nesse tema digital, a cúpula do Ministério da Fazenda é controlada pelas plataformas, pelas Big Techs. É um negócio que ninguém fala. Né? Ninguém fala. Não sei se é controlada, Mauro, mas tem gente que foi de Big Techs lá, entendeu? Não é que tem gente que foi de Big Techs, nada menos que o segundo homem do Ministério da Fazenda, que é o Dario Durigan, que é o secretário executivo, que sucedeu o Galípolo, ele saiu do WhatsApp para o Ministério da Fazenda. E a gente tem na assessoria direta do ministro, e amanhã mostrarei as agendas deles, o que é público, né? As agendas são públicas. O Belo, o primeiro nome dele, deixa eu botar na tela aqui a foto dos bonitinhos, né? Você tem o nome dele é o Pablo Belo, é chileno, tá? Ele é assessor direto do Haddad e faz reunião no Ministério. Tem a agenda dele, recebendo as plataformas. Então, o sujeito esse aqui ele era diretor da Meta para a América Latina. O Dario Durigan era diretor do WhatsApp no Brasil. Ele faz agendas no Ministério da Fazenda como ex-executivo de uma das plataformas, recebendo as plataformas para ouvi-las. Se fosse do governo Bolsonaro, que não estaria se falando sobre isso? Maringoni,
Você vai ter que sair, né, Serginho? Então, eu vou te liberar. Ouvi o Maringoni e vou sair. Então, pronto. Então, ouvamos o Maringoni. Maringoni, retomo a bola para você para falar sobre esta questão do processo, né, é muito interessante porque, enquanto nós demos como manchete, isso é muito curioso, porque cada um dá ênfase na sua lógica, né? E, mais uma vez, eu não estou criticando, estou observando. Né? Aqui não tem essa coisa de ficar metendo pau nas pessoas. Não, nem critico os outros canais da mídia progressista que fazem publicidade do governo. São canais que apoiam o governo. Tem razão eles. Nós é que seria estranho a gente, né, que tem uma visão crítica do governo, ter dinheiro de publicidade. Aí não daria. Mas olha que interessante. Enquanto a nossa manchete ontem foi esta ida do Haddad aos Estados Unidos, a manchete do 247 hoje é a ida do Lula para a Rússia e para a China. Então você vê que são angulações distintas, exatamente o que você falou, né? De um jogo de equilíbrio, de um equilíbrio impossível, né? Sim, sim, o Lula é mestre nisso, em dar uma dupla mensagem sempre, que é o que ele fazia na época do Roberto Campos Neto no Banco Central, em que ele batia pesado na questão dos juros e o Haddad ia negociar com o Campos Neto. Mas, Mauro e Sérgio, eu quero lembrar o seguinte, parece que 11 anos depois do escândalo da espionagem denunciada pelo Edward Snowden, escândalo de espionagem no governo Dilma, que motivou até o cancelamento de uma viagem para os Estados Unidos em 2014, nós parece que não tiramos lições nenhuma daquela situação e estamos num quadro muito pior, porque nós estamos trazendo de livre vontade as Big Techs para cá, como está dizendo o Sérgio Amadeu. Quer dizer, não só estamos trazendo, elas já estão aqui e nós estamos achando isso, saudando isso como uma grande questão positiva. Eu quero me corrigir em algo que eu falei agora há pouco, que é o montante de 2 trilhões. Eu disse que isso era metade do PIB brasileiro, e eu mesmo fico tão espantado com isso, e fui conferir. Isso é o PIB brasileiro inteiro. O Haddad está dizendo que nos próximos 10 anos vai chegar aqui. Isso é metade do que o Biden anunciou na sua posse há 4 anos atrás, que eram as Bidenomics, eram investimentos de 4 trilhões de dólares na economia, que iriam tirar os Estados Unidos de uma situação de baixo crescimento e iam dar um salto. E o Congresso cortou e ele pôde investir 1,5 trilhão. Então, quer dizer, era um investimento do Biden para toda a economia americana em 4 anos. E o Haddad está anunciando um PIB brasileiro nos próximos 10 anos, ou mais do que o Biden conseguiu aprovar de investimento. Isso só com uma operação, né? Esse Haddad é bom mesmo, hein? Uma operação. Que você traz dos Estados Unidos para cá, 2 trilhões de dólares. Então, essa questão de ter as informações abertas, se a gente já tem a nossa infraestrutura de energia, a nossa infraestrutura de transporte, ou seja, estradas privatizadas, energia na mão dos grandes grupos financeiros internacionais, e agora sacramenta algo que já acontece, que são as informações, eu fico me perguntando, para que os Estados Unidos precisariam ter, por exemplo, uma base militar aqui dentro? Eles não precisam, porque a guerra de informações está colocada. Claro que são coisas diferentes, não tem F-36 pousando e decolando aqui no Brasil, B-52, mas você tem toda a área informacional na mão da grande potência hegemônica. E aí, lembremos que a Starlink do Musk já controla a Amazônia, né? A Amazônia é deles. Controla o exército brasileiro, ou seja, as Forças Armadas, que compram equipamento nos Estados Unidos, que treinam os militares da cúpula das Forças Armadas brasileiras, são treinados nos Estados Unidos. Você tem a área de comunicação do Exército. Então, que segurança nacional nós temos, que segurança informacional, que sigilo, que operações de Estado estão sob sigilo hoje? Deve ser quase nada, ou nada. Então, é algo extremamente que vulnerabiliza a segurança nacional, mas mais do que tudo, representa uma regressão econômica, na geopolítica, e coloca o país novamente no quadro de fazendão. Voltamos 100 anos, claro que nós não temos mais o Washington Luiz, os barões do café, mas a gente tem os barões do agro que comandam a economia brasileira e o capital financeiro, junto com as Forças Armadas aí e tal. Ou seja, o Brasil, que eu já tenho falado isso aqui,
dos 5 grandes países do mundo, os países baleia, aqueles que têm população e território expressivos, que são China, Índia, Estados Unidos, Rússia e Brasil, o único que não tem um projeto nacional de desenvolvimento, onde está inserido com destaque a área, né, informacional, de dados, a área de alta tecnologia, o Brasil é o único que não tem. Eu duvido que a Rússia, que a China tenham essa abertura na sua base de dados para qualquer outra. Faltou se incluir a Indonésia, que já tem uma população gigantesca e tem uma política tecnológica, coisa que o governo brasileiro não tem. Mesmo o Paquistão, que é bem menor, mas tem 200 milhões de habitantes, tem também uma política tecnológica. Todos os países têm. Exatamente. É isso. Senhor, muito obrigado. De fato, obrigado. Fico feliz de ter dado uma manchete ontem na linha do seu artigo, e realmente bebemos nessa fonte aí, todos nós aqui. Obrigado, Sérgio. Até mais, Maringoni, Mauro e toda essa grupo aí. Um abração. Tchau aí.